fonte protetora? Quem é a fonte produtora de 90 a 95% de toda a serotonina circulante no corpo do meu cliente de terapias naturais? O nosso lindo, maravilhoso intestino. Ele é a fonte. O nosso cérebro produz de 5 a 10%. E além disso, a gente ainda tem uma conexão intestino-cérebro, que vai muito além. Ou seja, o intestino, ele atua dos dois lados, tanto na comunicação quanto na produção da serotonina, que é o principal neurotransmissor, que é o principal hormônio de bem-estar que falta no corpo de uma pessoa com depressão. Se eu buscar ações isoladas, eu não trato essa raiz, eu não devolvo para esse intestino a capacidade de produzir essa serotonina. O que faz com que esse intestino perca a capacidade de produzir serotonina o suficiente? Disbiose, que é quando eu tenho um crescimento acelerado de bactérias agressoras dentro desse organismo, ok? Essas bactérias, elas liberam toxinas na corrente sanguínea que promovem inflamação, que consequentemente promovem o vazamento intestinal, que é quando a gente tem um rasgo no nosso tubo intestinal. Sabe aquela parede? A gente já viu um desenho de intestino, né? Aquela paredezinha do intestino, aquele caninho do intestino, ele começa a rasgar, como se fosse um encanamento que começa a furar. E começa a vazar mais toxinas, mais restos de medicação, vírus, parasitas. Começa a aumentar enormemente o nível de inflamação desse organismo. E se essa parede intestinal não está saudável, ela não consegue fazer a produção de serotonina o suficiente no corpo do meu cliente. Então, se eu quero tratar a raiz da depressão do meu cliente em 4 sessões, se eu quero causar transformação, se eu quero apresentar resultados reais, eu preciso olhar para essa saúde intestinal. Um estudo de 2016, publicado na revista Translational Psychiatric, revelou que a saúde do microbioma intestinal, que é também chamado de flora intestinal, influencia na regulação de genes relacionados à mielina, que é a substância que reveste os nervos. Lembra que eu falei da comunicação, do contato que o intestino tem direto com o cérebro? Tá aqui, ó, no córtex pré-frontal, ali no nosso cérebro, que é a parte do cérebro responsáveis por muitas complicações na saúde mental, como a depressão e a esquizofrenia. Olha só. Ó, Su tá anotando, é isso aí, Su, parabéns. Gente, olha só como fica mais fácil eu entender aonde está a raiz do problema do meu cliente. Como fica mais fácil eu entender porque as pessoas vão ficando cada vez mais doentes e não tem solução. Por que fica mais fácil eu entender todas as vezes que eu tentei tratar um cliente de terapias naturais com depressão e eu não dei resultado para ele. Eu frustrei talvez o cliente e me frustrei. E por consequência disso, isso me gerou insegurança, o que me dificulta conseguir novos clientes. Ou seja, eu não trato o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões, não apresento resultado, não fidelizo aquele cliente e não consigo autoridade para conseguir novos clientes. Porque eu não estou olhando a raiz. Ou seja, eu já dei 2 estudos aqui para vocês. 3, na verdade, né? O primeiro falando sobre a alimentação, quanto influencia em casos de depressão. O segundo falando que a serotonina, que é o principal hormônio modulador dessa depressão dentro do corpo do nosso cliente, é produzida no intestino e se a gente não tá olhando para ela, a gente não consegue tratar a raiz do problema do nosso cliente em 4 sessões. E esse estudo aqui, que demonstra. Quantas pessoas falam, mas é no cérebro, tudo bem, gente, tem uma relação ali no córtex pré-frontal do nosso cliente que tem essa ligação com a depressão. Só que até mesmo essa
essa ligação está diretamente ligada com a saúde intestinal. Está ligada com os inquilinos que vivem lá dentro do intestino do teu cliente. Se esses inquilinos forem agressores, se eles forem maléficos, se eles forem nocivos à saúde, ou seja, se eles colaborarem para que o seu cliente fique doente, essa comunicação vai estar errada. E não vai existir essa proteção. Olha só o que o estudo fala. Influencia a regulação de genes relacionados à mielina, que é uma substância que reveste os nervos no córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que está ligada a problemas mentais, a problemas como depressão e como esquizofrenia. Se você está tentando tratar a depressão sem olhar para isso daqui, você não vai ter resultado. Você não vai ver melhoras. Você vai ver alívios momentâneos. Mas resultado de verdade, transformação, ver o teu cliente correr para o médico e pedir para fazer o desmame da medicação, dificilmente você vai conseguir ver. Porque você não está olhando pro lugar certo.